outra? Começou. Começou. Olá, pessoal. Vamos. Olá. Boa tarde. Estamos chegando aqui pela primeira vez no YouTube para fazer uma live aí com essas pessoas incríveis aqui na Target Go. A gente está aqui testando ferramentas e está sendo muito legal. Eu só queria saber se o meu microfone ainda está chiando muito. Se tiver, quando vocês estiverem falando, eu chiando. dou aqui um mudo, tá? Para ficar melhorzinho. Quero falar bem-vindo a todos aí, agradecer a presença de todos. E antes de qualquer coisa, pedir para vocês se inscreverem aqui no canal da Target Go, acionar aí as notificações para que vocês sejam sempre informados das nossas lives e convidar os seus amigos, né? Hoje a gente vai conversar sobre a recolocação profissional nesse momento mais difícil. Os professores vão dar dicas sobre o que a gente pode fazer, quais são as ações mais efetivas para que a gente consiga se recolocar no mercado ou conseguir um primeiro emprego, enfim. Nós vamos ouvir aí eles conversando com a gente. E aí vocês participem aqui pelo YouTube, tá? Mandem perguntas pra gente, manda dúvida, manda crítica, manda sugestão, vai falando aí que a gente adora conversar, tá bom? Vamos começar então com o professor Cachito. Quais são aí as dicas que ele tem pra gente hoje? A coisa tá feia, hein, professor? Tá feia. Tá bem complicado. A gente tá precisando de alguns conselhos aí, ajuda a gente. Essa questão do desemprego, ela não é uma novidade no Brasil nessa década, né? A gente vem já há quase 6, 7 anos com o nível de desemprego aumentando gradativamente no Brasil. Quando nós comparamos com a década passada, a década de 2000 a 2010, é uma situação completamente diversa, né? Você tinha um momento no qual nós tínhamos um crescimento da oferta de empregos e, do outro lado, agora, né, de 2013, 14 para cá, né, uma queda significativa da oferta de emprego. E é interessante o termo mercado de trabalho, porque ele se comporta como qualquer mercado, é a lei da oferta e da procura. Ou seja, quando existem muitas vagas sendo oferecidas e pouca gente procurando emprego, o profissional é valorizado, ou seja, né, o profissional ele passa a ganhar mais, as empresas buscam esse profissional. Nós assistimos isso na década passada, como alunos, às vezes, que estavam ainda durante o curso de graduação, já estavam conseguindo se reposicionar profissionalmente, né, principalmente cursos como engenharia, isso aconteceu bastante, né? O aluno, antes de se formar, já tinha emprego, porque você tinha uma oferta muito grande de emprego aqui e, do outro lado, poucos profissionais procurando emprego. Chegamos a quase o pleno emprego no Brasil, final da década passada. A partir de meados dessa década, a gente assistiu à inversão do mercado de trabalho. E, mais uma vez, mercado, lei da oferta e da procura. Poucas empresas oferecendo emprego, poucos empregos sendo oferecidos no mercado, muitas pessoas procurando, muitas pessoas desempregadas. O que acontece? Né? O profissional fica desvalorizado, ele passa a ganhar menos, né? As ofertas de trabalho muitas vezes não são interessantes, as empresas aproveitam esse momento para rebaixar os salários, e isso trouxe um reflexo muito significativo no mercado de trabalho nos últimos anos, é que a estrutura média das empresas, a média gerência, os gestores de equipe, muitas empresas mandaram profissionais experientes embora e contrataram profissionais mais novos. Então, você teve um aumento do desemprego, notadamente entre profissionais acima de 40 anos, né? O que é absurdo a gente ouvir, mas se dizer que um profissional de 40 anos de idade está velho, né, para o mercado de trabalho hoje. E a gente consegue ouvir a gente ouve esse tipo de absurdo. E eu gosto de fazer uma conta, né? Se eu entro no mercado de trabalho aos 18 anos de idade e vou me aposentar com 65, aos 40 eu não cheguei nem na metade da minha carreira ainda, concorda? Eu só tenho 12 anos de carreira e ainda tenho mais 25 para frente para chegar na minha carreira. Então, não cheguei ainda na metade. E quando chega nesse momento de desemprego, o que acontece? Né? As pessoas tendem a ter um certo desespero. Esse momento agora é desesperador, né? A pessoa precisa pagar suas contas, a pessoa precisa continuar. Gente, olha, eu gosto sempre de trazer, todos nós aqui gostamos de exemplo. Eu conversando com pessoas conhecidas, pessoas que eram
pequenos empresários, com pequenos negócios, essas pessoas estão passando situações muito complexas mesmo, né? Complexas de dinheiro mesmo, de pagar as contas de casa, né? Porque as empresas estão todas fechadas. Então, eu queria, para direcionar a nossa conversa de hoje, porque o Rigonati e o Sandrinho falam que eu falo demais, então eu vou deixar eles falarem. Que maldade, que maldade. Ninguém fala isso, não. Tem essa maldade, não. Você não fala quase nada, né, Rigonati? Não, quase nada. Maldade nenhuma. Nós somos só realistas. Não, mas pode falar, Cachito, que o assunto hoje está fácil para falar. Hoje fica comigo que é tranquilo. O Cachito, eu queria falar é porque ele tem muita propriedade. Ele tem tá bom. para contribuir com a gente. Essa eu queria... Isso é verdade, isso é verdade. Usar para falar, tentar responder a Ana, né? O que fazer para arrumar emprego agora? É difícil, né? Quase impossível responder isso. Mas eu queria dar algumas dicas. E, para dar essas dicas, eu queria usar um pequeno livro, que eu até sugiro que as pessoas leiam, que chama A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Pode parecer meio louco, porque é um livro que fala de Zen budismo, mas ele fala uma coisa muito interessante que serve não só para procurar emprego, mas para procurar cliente, para vender, para se posicionar no mercado, para se posicionar como empresa no mercado. Ele dá alguns passos a passo, comparando o esporte do arco e flecha com as ações que nós temos que tomar quando buscamos um objetivo. Então, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: conheça seu olho dominante. Né? O arqueiro precisa saber com que olho ele vai mirar. O que isso significa? Tenha foco. Primeira coisa, ter foco. Não adianta atirar para todos os lados. A tendência de quando você está desempregado é: meu Deus, eu quero qualquer coisa que aparecer. Tenha foco. Lembra que nós falamos numa live passada? Analise sua carreira, identifique aquilo que você é bom, aquilo que você faz a diferença, aquilo que você realmente se destaca e foque, né? Porque o foco é fundamental. Posso fazer só uma pequenina observação? O Abílio Diniz, que eu acho que é conhecido por todos, deu uma entrevista essa semana e ele falou uma coisa que eu achei bastante interessante. Ele disse que na vida dele ele já passou por várias crises. E que a primeira coisa que ele sempre praticou na cabeça dele é que ele não poderia desanimar e justamente olhar para o objetivo que ele tinha, independente da situação que ele estivesse vivendo. Acho que é isso que você está falando, né? Foco. Assim, qual é o meu foco agora? Me reposicionar profissionalmente. Então, se eu tentar me reposicionar em algo que eu não conheço, eu vou ter muito mais dificuldade, porque eu não conheço a competência, eu não sei fazer. Como que eu me apresento para uma empresa e falo, não tenho experiência nenhuma nessa? Então, foco é o primeiro ponto. Segundo, que eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais erram na busca do trabalho, pegando aqui os pontos desse livrinho, né, A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Ele diz, use o equipamento certo. Lá no tiro-alvo ele fala, tem um arco para cada coisa, tem uma flecha para cada coisa, tem um currículo para cada emprego. As pessoas dizem assim, eu vou escrever um currículo e vou distribuir esse currículo para todo mundo. Não. E pesquise sobre a empresa, pesquise sobre o cargo, adapte o seu currículo, chame a atenção para um fato que é importante para aquela empresa. Então, a customização, exemplo, né, Cachito? Customização, exatamente. A customização de tudo. Para tudo precisa de customização. Lembra que eu falei, isso serve para a venda também, porque o meu discurso de venda tem que ser ajustado, tem que ser customizado. E nada mais eu estou fazendo ao buscar um emprego do que me vendendo, concorda? Marketing pessoal. Então, eu tenho um currículo que fala que eu tenho experiência em vendas, mas se aquela empresa é uma empresa de vendas, por exemplo, de um produto de consumo, eu vou destacar as minhas experiências com o produto de consumo. Se aquela empresa é uma empresa de bens de capital, né, eu vou destacar as experiências que são desse tipo de vivência e de mercado. Então, use o equipamento certo. Faça um currículo para cada vaga que você está procurando, faça uma carta de apresentação diferente, se prepare diferentemente, por exemplo, para uma entrevista. Né? Gente, o YouTube está aí, o Google está aí, pesquisa sobre a empresa, se aprofunda sobre a empresa. A gente vai entrevistar pessoas e a primeira pergunta que a pessoa fala assim, você conhece nossa empresa? E você fala, não conheço, eu nunca tinha ouvido falar. Poxa, vai no Google
Que empresa não, eu pesquiso, empresa muito boa, ela tem isso de destaque, isso é bom. Você já desarmou o entrevistador, concorda? Você já preparou o terreno. Outra coisa, né, outro ponto que ele fala aqui na arte do arco e flecha é posicione-se corretamente. Vamos trazer isso para a nossa realidade de procurar emprego. Com quem que eu tenho que falar? Adianta eu deixar esse currículo na portaria? Quem eu tenho que buscar dentro da empresa para abordar? Eu posso abordar essa pessoa no LinkedIn, por exemplo? Eu posso abordar essa pessoa numa rede social? Eu vou lá no Instagram dessa pessoa e curto uma foto que ela está no final de semana? Ou eu vou lá no LinkedIn e pego uma postagem que ela fez sobre a empresa e comento alguma coisa lá sobre a empresa? Né? Se eu estou buscando um emprego, eu tenho que me posicionar profissionalmente em relação às pessoas. Poxa, entra no LinkedIn, procura as pessoas que trabalham na empresa, vê quem são essas pessoas, vê alguma que está facilmente ligada na sua rede. Qual é a ideia das redes sociais? Que você pode chegar em qualquer pessoa com até 6 contatos, não é isso? Essa ideia que a gente fala dos networks, né? Então, às vezes você tem alguém ali na empresa que é amigo de um amigo seu, peça ele para ser apresentado, ou seja, né, busque se posicionar frente a essa oportunidade. Outro ponto que ele fala, depois de se posicionar corretamente, posicione a flecha, ou seja, o currículo, as pessoas falam assim, então eu tenho que escrever um currículo. O currículo é só uma ferramenta. Você pode fazer um currículo em vídeo, você pode fazer um material divulgando a sua experiência, você pode gravar materiais para o YouTube, você pode fazer postagens no LinkedIn. Nós vamos ter a oportunidade aqui de falar de network. E o network se faz quando você divide, compartilha, né? Compartilha. Você conhece alguma coisa? Escreva sobre isso, publique no LinkedIn, publique no seu Facebook, publique num blog, faça um vídeo no YouTube, não se preocupe com qualidade, não. A qualidade tem que ser a do conteúdo, né? O currículo é só uma ferramenta. As empresas estão fazendo cada vez mais isso, né? Essa análise das redes sociais é impressionante, assim. Cada empresa que eu presto consultoria, os caras têm uma dinâmica nisso. Ele entra na rede social do cara, vê o que o cara posta, o que ele não posta. É impressionante isso. Às vezes a gente fala e parece uma besteira, mas não é, gente. As empresas estão fazendo isso e as pessoas estão se especializando em analisar essas coisas, né? Então, presta atenção. E network, né, Sandrinha? As pessoas ficam assim, como fazer network? O grande erro que as pessoas cometem é só procurar a sua rede de relacionamento quando precisam. Então, a pessoa fica desempregada, ela liga e fala, ô Rigonati, lembra de mim? Você fez pré-primário comigo, lembra? Lembra? Então, eu estou desempregado, me arranja um emprego? Agora. Não é. Quem é você mesmo? Você é o famoso quem? Famoso quem? Depois nós vamos fazer uma live só sobre isso. Como que eu consegui lá no LinkedIn chegar a 60 e poucos mil seguidores? Postando. É isso aí. Todo dia. Se mostrando. Conteúdo. E aí as pessoas começam a te enxergar como um gerador de conteúdo. Quando a pessoa vai te pesquisar, ela te acha assim. Não é isso, Sandrinha? Você ganha autoridade naquele assunto. Exatamente. Aí o próximo passo que ele fala é o seguinte, a ponte, né? Tudo bem, eu já tenho lá a flecha posicionada, agora eu vou apontar. O que é apontar aqui? Não se precipitar. Já viu um arqueiro atirando naquelas competições? O cara fica ali respirando, né? 30 horas. 30 horas. Às vezes o momento errado, sabe aquela brincadeira o vento de errado. O vento errado. Que são as coisas externas, né? Aquela coisa assim, nunca aborde seu chefe no banheiro, é a mesma coisa, né? Nunca aborde o recrutador no momento errado, concorda? Exatamente. Você tem que abordar a pessoa no momento certo, do jeito certo, da forma certa. E, por último, né, o último ponto que ele fala é o seguinte, depois que você atirou a flecha, ou seja, você entregou o seu currículo, qual um erro que muitas pessoas cometem, muitas pessoas perguntam, o que eu devo fazer depois que eu entreguei o currículo? O que eu devo fazer depois que eu participei de uma entrevista? O que eu devo fazer depois que eu participei de uma dinâmica de grupo? Porque esse é um problema que as empresas cometem, elas não dão feedback. É um erro brutal, né, das áreas de recrutamento.
O arqueiro, não sei se já perceberam, depois que ele solta a flecha, a primeira coisa que ele faz é tirar a mão. Porque se ele deixa a mão aqui, a mão pode atrapalhar. Prende. Né? Então, tirar a mão. Então, assim, entregou o currículo, participou da entrevista, participou, no primeiro momento, se afaste. Por quê? Porque é um processo. Eles vão avaliar os currículos, eles vão avaliar a entrevista, eles vão avaliar a dinâmica. Dê um tempo. Daí a um determinado tempo, que pode ser uma semana, pode ser 5 dias, né? Depende da necessidade daquela vaga específica. Aí, se você não teve uma resposta, aí você pode abordar. Né? Olha, tem algum posicionamento sobre esse processo seletivo? Ele ainda está ocorrendo, eu ainda estou fazendo parte do processo, eu já não faço mais parte. Aí você, né, volta. Mas no primeiro momento, não liga no outro dia, e aí, tem a vaga, porque você vai estar pressionando. E é ponto negativo isso, né, Cachito? É um ponto Essa negativo. pressão mostra ansiedade, mostra um monte de coisa que não... Exatamente. Mostra que você não sabe fazer o seu trabalho, né? Tem que tomar cuidado com isso. Aí eu vou encerrar minha fala e vocês vão falar à vontade. Já, Cachito? Nossa! O que é um processo seletivo? Entendam o que é um processo seletivo. A empresa tem um perfil que foi desenhado e ela recebe centenas de currículos aqui e ela fica brincando de Lego. Ela pega esse currículo e tenta comparar com esse perfil. Ah, esse aqui não encaixa, ela joga fora. Ela pega outro, não encaixa, ela joga fora. Aí ela vai pegar ali 10, 15, 20 currículos que encaixam. Esses são aquelas que ela vai chamar para o próximo passo do processo seletivo. Uma entrevista, né? Uma dinâmica de grupo, uma entrevista online, uma entrevista pelo Zoom. Aí é um processo de conquista, é um processo de relacionamento. É a forma como você vai se relacionar com a pessoa que faz o processo de recrutamento. Do outro lado, tem uma pessoa, e por mais profissional que ela tem, ela vai ter pré-impressões, ela vai ter pré-conceitos, ela vai ter sentimentos, ela vai ter uma série de coisas que você... ela pode olhar para sua cara e falar, não fui com a cara desse sujeito. Né? O bom profissional de recrutamento e seleção vai conseguir desligar isso e olhar a forma objetiva. Mas, dando aula para cursos de RH, tendo escrito um livro de recrutamento e seleção, digo, grande parte dos recrutadores não tem essa preparação. E agora é com vocês, não falo mais nada. Ah, legal, cara. Ele soltou a bomba e agora vai se vir a vocês aí. Falou agora eu quero flecha, fazer uma pergunta. Falou de flecha, falou de arco e agora ele solta pra gente. Obrigado, Cachito. Deixa eu fazer uma pergunta. Virei a mão. Sensacional eu tenho uma pergunta. Fala, Aninha. Posso fazer uma pergunta? Para o Cachito ainda. As empresas ainda são apreciadoras de currículos impressos, de currículos que chegam lá com aquele monte de descrição do que a pessoa fez, o que ela deixou de fazer, ou elas estão agora trocando primeiro por uma conversa? Como que está funcionando ainda esse processo? Esse processo ainda é assim? E se ele ainda é assim, ele ainda vai continuar por algum tempo? Porque eu já li que isso pode mudar daqui a um tempo, ou isso daí... Bom, Ana, seu microfone sumiu no final, mas deu para entender a sua pergunta. Então, vamos separar a sua pergunta em duas coisas diferentes. O processo de seleção é um funil, como um funil de vendas, por isso que eu gosto de comparar os dois. Você recebe, um recrutador, ao abrir uma vaga, ela recebe centenas de currículos, centenas. E ela não vai entrevistar 100 pessoas, ela vai entrevistar 5, 10. E das 10 que ela entrevistar, ela vai chamar 4, 5 para uma dinâmica de grupo. E das 4, 5 da dinâmica de grupo, ela vai chamar 2 para falar com o gerente, com o gestor que vai escolher. E o gestor vai escolher um desses 2. Né? É um funil. Esse primeiro momento aqui é o momento do currículo. O currículo só está aqui. Né? Infelizmente, o mercado de trabalho é preconceituoso. Entendam essa palavra que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que as pessoas têm preconceito racial, gênero, não é isso, não. Preconceito é assim.
a pessoa que fez um curso na USP é melhor do que o que fez o curso na Unicid. Mentira, não é. Eu dou aula na FIA, que é a Escola de Negócios da USP, já dei aula na Unicid muitos anos. Tive alunos maravilhosos como o Sandrin. Obrigado, né? Professor. Na Unicid, e tenho alunos muito ruins na USP. Não tem isso aí. Mas existe um preconceito na cabeça do mercado que se a pessoa veio da escola X, ela é melhor. Se a pessoa trabalhou na empresa Y, ela é melhor do que a pessoa que trabalhou na empresa X. Se ela tem 10 anos de experiência, ela é melhor do que a pessoa que tem 2 anos de experiência. Nada disso é verdade. Mas a nossa mente é preconceituosa, porque eu preciso ter algum parâmetro. Eu recebi 100 currículos. O que eu vou fazer? Bom, fala o seguinte, todo mundo que não tem curso superior, eu já tiro, porque eu já tirei 50. Aí depois, todo mundo que é de uma escola que não é renomada, eu tiro também, porque eu já tirei 30. E aí eu vou analisar 20. Aí vou na segunda parte da sua pergunta, Ana. Esta primeira parte, que é uma análise de estrutura do currículo, de datas, de nomes de empresa, essa parte vai ser cada vez mais automatizada. Né? As ferramentas de inteligência artificial, as ferramentas de machine learning conseguem fazer isso muito bem. Então, aqueles 100 currículos já vão chegar para o recrutador como 20. Agora, quais são os parâmetros que essa AI, essa inteligência artificial vai usar para separar esses currículos? Né? Agora, o Sandrinho falou uma coisa que é verdade. Não adianta você escrever um currículo lindo, porque papel aceita qualquer coisa. O currículo é lindo. Aí, na minha rede social, eu estou mostrando uma coisa completamente diferente. Eu não estou dizendo que você tem que fingir na rede social, não, pelo amor de Deus. Né? Se você entrar nas minhas redes sociais, elas são completamente diferentes. O LinkedIn é profissional, é abordagem, é conteúdo. O Facebook são coisas de família. Né? Cada um vai ter uma abordagem diferente. Mas você tem que tomar um cuidado com aquilo que você posta. Né? Tudo. Desde questões políticas, até comentários, até... não é ser falso, mas é se preocupar com aquela imagem que eu estou criando. É ser inteligente, né? Uma ferramenta. É ser inteligente, né, Cachito? É ter bom senso, né? Antes de publicar qualquer coisa, é pensar. Nunca publicar com a cabeça quente, nunca publicar por resposta. Pensa, espera, pensa. E aí publica. Isso aí, né, Sandrinho? A gente, tanto eu quanto o Sandrinho, damos a aula de negociação e o modelo Harvard de negociação, que a gente usa como uma base do nosso treinamento, a gente fala do suba ao camarote. O que é subir ao camarote? Não responda imediatamente. Para. Exatamente. Respira, sim. vê de outro ponto de vista, e depois... Sim. Agora fala em você. Isso aí. Chega. O professor Rigonati fez um vídeo muito bacana, que inclusive já está no YouTube, foi bem legal. E ele deu também algumas dicas sobre o cenário presente e sobre as incertezas do futuro, né? E a gente realmente não sabe o que vai acontecer. A minha filha de 13 anos, ontem virou para mim, ela tem 13 anos, e ela virou para mim que ela fica ansiosa com relação ao futuro dela. Com relação ao trabalho, eu falei, filha, você tem 13 anos, você ainda está no 8º ano. Mas que bom que ela se preocupa, pelo menos, né, Ana? Que bom que ela se preocupa. Mas isso causa ansiedade nela, sim. Isso está fazendo mal para ela, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se as crianças estão se preocupando com isso, eu fico imaginando os adultos. Poxa, eu me preocupo, eu tenho as minhas incertezas. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho as minhas incertezas, eu também tento não pensar tanto no futuro como uma neura, para que isso também não atrapalhe as minhas decisões agora, no presente. É isso, professor Rigonati, querido? Estou errada? Não, você tá coberta de razão. Boa tarde a todos, boa tarde, Cachito, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Você está coberta de razão. De fato, a incerteza sobre o futuro é algo que está tirando o sono de muita gente. Inclusive, teve uma matéria recente falando das pessoas com dificuldade para dormir, com insônia e sonhando demais. Eu tiro por mim, eu era uma pessoa que dificilmente sonhava, ou pelo menos
Eu sonhava, mas não lembrava dos sonhos. Hoje estou passando a lembrar dos sonhos, dado o sono inquietante. Tá? Mas, de fato, é verdade. Essa preocupação está chegando nas crianças, ela está expandindo dentro do lar e está tomando conta das pessoas. O Cachete falou uma coisa interessante, né, com respeito ao que você colocar nas redes sociais. Aí, alertado pelo Sandrinho, eu estou preocupado com o meu currículo, estou preocupado com a minha vida profissional, mas eu deixo lá escapar nas minhas redes sociais alguma coisa que, de repente, não é tão bom assim. Tá? E a gente apela para o bom senso. E aí, eu lembrei de uma história que conta o Mário Sérgio Cortella numa discussão que ele tem com o Clóvis Barros Júnior, num café filosófico, um programa da Rede Cultura, e ali ele fala o seguinte: se você tem dúvida de qual comportamento, do que fazer, lembre da sua mãe. E se você fizer algo que vai envergonhar a sua mãe, não faça. É assim a vida. Então, na hora que você vai postar, se a minha mãe vê isso aqui, vai ser legal. Se você achar que não posta. Então, um bom parâmetro são as nossas mães. Né? Rigonato, isso gera o bom senso. Fala, ô, Rigonato, isso é uma dica que já serve de marketing pessoal, né? Uma das coisas que a gente... nós três acabamos desenvolvendo materiais, conteúdos muito parecidos, porque um foi usando o conteúdo do outro e um aprendendo com o outro. E a gente sempre nos cursos, interagindo, nos cursos de marketing pessoal que nós lecionamos, uma das coisas que a gente fala sobre marketing pessoal é isso, ó. A todo momento, pense o seguinte: o que eu estou fazendo agora constrói minha marca pessoal ou destrói minha marca pessoal? Se o que eu estiver fazendo agora for destruir minha marca pessoal, se as pessoas descobrirem e falarem, nossa, volta. Cautela. E não tenha vergonha de retirar. Tá? Porque, às vezes, você posta alguma coisa que faz parte daquele momento, daquele entusiasmo que você está vivendo, e você acaba postando. Tá? Eu mesma já fiz isso, já excluí. Falei, não. A gente sabe, a gente sabe. Você posta aquela foto que você estava lá de biquíni, praia, ousada demais. Mas, aquilo lá teve que tirar. Brincadeira, gente. Enfim, a gente posta algumas coisas motivada pela emoção. E, às vezes, vem até alguém ali do teu lado, um bonequinho, e fala, cara, aquilo lá não está tão bom. Né? Não seja teimoso. Tira, porque vai atrapalhar a percepção que as pessoas devem ter de você mesmo. Então, Rigonato, só uma coisa. Lembrando, né, gente, não é virar um robozinho, não é isso, não. Né? Bom senso. Os dois, nós aqui o tempo todo tiramos sarro um do outro com as postagens que a gente faz. Eu não, porque eu não posto coisa assim, né? Não, né? Você com aqueles vinhozinhos seus lá, não, né? Tá bom. E você sem camisa na academia, né? Na academia, caramba! É minha melhor coisa. Olha só. Isso aqui virou uma lavanderia, viu? Mas agora, olha só, o que é importante, principalmente do ponto de vista de carreira? Uma postagem do tipo assim, odeio o meu chefe, aquele babaca. Muito inteligente, muito inteligente. Trabalhar na segunda-feira, né? Tô aqui enrolando o dia inteiro, fingindo que estou trabalhando. É esse tipo de postagem que vai te prejudicar num processo seletivo. Você ter opinião sobre futebol, você ter opinião sobre política, você ter opinião sobre qualquer coisa, você postar você na praia, não tem problema, isso é a vida pessoal, né? Mas nós estamos falando aqui de carreira. Mas deixa eu falar, Cachito, você colocar coisas negativas de carreira são complicadas. Até mesmo uma posição... vou te perguntar uma coisa delicada, que é o que eu até falo para os meninos falam, Ana, a gente não fala de política. Mas, não fala mesmo? Mas você já imaginou, eu já vivi isso, estou sendo até repetitiva, a gente já falou isso na outra live. Eu já vivi isso, eu já trabalhei numa empresa que o dono, o presidente, o master, ele era... Tá travando? Mas agora voltou. Voltou. Que o master-chefe da empresa, ele era de um partido político X. E se a gente posta e falando sobre aquilo, não é negativo? Não é melhor a gente talvez evitar,
né? Eu já tive conselhos de 2 pessoas aqui, eu não sei para onde eles estão exatamente. Somos nós! De pessoas aqui que eu conheço. Ana, cuidado com o que você posta, pode ser que isso possa gerar uma má impressão nas outras pessoas. E é verdade. Aí o que eu fiz? Acho que eles têm razão. Fui lá e excluí. Não porque a minha opinião mudou, Sim. mas porque talvez eu vá gerar um desconforto nas outras pessoas e um rebuliço. Não vai levar nada. Não vale a pena. Não vale a pena. Para completar e fechar essa questão de postagem... Não vale a pena. Eu acho que o problema é que, principalmente política virou no Brasil, infelizmente. Eu amo política, estudo profundamente o assunto, já fiz diversos cursos na área para poder entender um pouco, mas, infelizmente, no Brasil ela virou algo, principalmente nesse momento, que não se discute mais porque é fanatismo, né? Uma coisa é o seguinte, a gente dá aula de negociação, a gente fala, você pode negociar qualquer coisa, até uma guerra ou paz, você pode negociar, desde que seja com a razão. Entrou fanatismo. A razão está na mesa, negociação é possível. Entrou fanatismo, esquece. E sentimento também, né? Sentimento não pode entrar numa negociação. Nem passar perto. Posso só ler rapidinho? Algumas pessoas às vezes acabam falando alguma coisa aqui no YouTube. E, por exemplo, a empresa espera retorno do seu colaborador se eu entrego o que me é solicitado. Eu acho que minha vida social ou política não deve ser levada em consideração. Aí uma outra pessoa, esse foi o Gino que falou, Gino Batista. Ô, meu tio! A Nani Vargas, que a gente também conhece, ela tá falando, falar de política é complicado. E é verdade, ela tem razão. E aí o Gino completa, eu não mudo minha opinião para poder manter o meu emprego. Eu acho que a gente não tem que mudar mesmo a opinião, né? Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, para que não atrapalhe no trabalho, porque eu acho que a gente tem que separar a vida o profissional do pessoal, do político e até mesmo futebol. Deixa eu falar uma coisa aqui que é muito importante na vida da gente. Nós somos frutos das nossas escolhas. É a primeira coisa que você tem que entender. Se você não muda sua opinião política e quer expor isso, sabendo que isso vai te dar um problema, é uma escolha sua, é uma posição sua. Então, você vai pagar por isso. Se você quiser emitir a sua opinião política para preservar algo porque você acha que não vale a pena, então faça. Não, a gente não pode ser falso, a gente escolhe aquilo que quer ter. Né? O que é mais importante? A minha vida política ou a minha vida financeira? A minha vida política é mais importante, porque eu sou engajado nisso, porque eu quero que as pessoas entendam isso. Tudo bem, é a sua escolha, é a sua opinião. Agora, olhando num aspecto de opinião e de conselho, porque se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, o conselho é sempre você ter um bom senso, esperar uma hora certa para falar e também se guardar de algumas coisas que você sabe que não vai levar a nada. A tua opinião não vai derrubar um sistema econômico, né? Tem que ser somada a opinião de várias pessoas e tudo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. No meio corporativo você tem que ser um pouco inteligente, né? Na negociação você tem que ser inteligente. Fala, Caxi. Não, e só posicionar uma coisa aqui. Nós estamos falando dentro de uma live na qual nós estamos falando sobre buscar emprego. Sim. E nós estamos falando sobre postagens de trabalho. Ou seja, falar que eu não gosto do trabalho, odeio o trabalho, tal coisa. A gente pode fazer uma live inteirinha aqui sobre como se posicionar politicamente, como se posicionar no futebol, na religião e tudo mais. Nas últimas eleições, eu, como todos os brasileiros, fiz uma série de postagens com as minhas opiniões. E o que eu descobri lá, 2 anos atrás, é que eu não entendia nada de política, nada. E o que eu fui fazer nesses 2 últimos anos? Entender de política. Porque se eu quiser opinar, pelo menos agora eu tenho base para opinar. Não vai ser só um achômetro.
Mas a grande questão é o que o professor me falou, é um posicionamento. Eu cheguei à conclusão de que, neste momento, dado ao fanatismo de ambos os lados, não vale a pena se posicionar. Agora, voltando ao nosso tema, que é procurar emprego, se reposicionar, o cuidado com as redes sociais não coloca lá que você odeia trabalhar, que você odeia segunda-feira. Senão se ferra, pô. Vai lascar tudo. Só para deixar essa questão de postagens, teve final de semestre, os alunos se formam, tem a colação de grau, aquela coisa bacana, bonita. A maioria dos alunos postam lá, poxa, é um desafio vencido, mais um passo na vida, aquelas coisas todas que são extremamente motivadoras e demonstram que eles ficaram felizes com aquele título conquistado. E aí, numa dessas colações passadas, um aluno postou o seguinte, até que, enfim, passou esses 2 anos de falou lá uma bobagem, né? E imediatamente eu peguei o contato dele, entrei no pessoal, falei, olha, tudo bem, você pode até não ter gostado, mas eu acho que você está dando um tiro no seu pé, porque você está desvalorizando o investimento que você fez, está desvalorizando o título que você conseguiu, né? Além do que está prejudicando todos os outros colegas teus que se formaram na mesma instituição. Então, é o tipo de postagem sentimental, né, Rigonati? No menor sentido. Eu não diria nem que é sentimental. Não, o cara tá bravo com alguma coisa. Ele tá bravo com uma nota dele. Isso é um meu, isso é louco. Mas, enfim, acontece isso de todo jeito. Né? E aí, voltando aqui para a nossa discussão do que fazer, nós discutimos esse tema ao longo da semana e me deu o maior desespero. Né? E eu fui conversar com a minha mãe, a dona Clarice, que sempre me iluminou bastante. Né? E, na verdade, tinha que visitar, bater papo com ela e tal. Eu falei, mãe, a gente vai falar sobre emprego e tal. E aí eu comecei a resgatar as coisas, né, que a minha mãe me falava quando eu era pequeno e que tem tudo a ver, né, com as dicas que os maiores especialistas sobre o mercado de trabalho acabam oferecendo para a gente. Então, você fala, eu vou fazer um curso, né, sobre as dicas, vou participar ali de uma live com o professor Sernin Cachito, né, o Rigonati e a Ana, para entender e ver as melhores dicas para o mercado de trabalho. Cara, na boa, as coisas estão dentro da sua casa. É só a gente fazer um paralelo para isso. A sua mãe te falou a vida inteira, a tua mãe te deu dica a vida inteira do que você deve fazer para conseguir um bom emprego, para ter sucesso profissional. A exemplo do que o Cachito trouxe, né, do arqueiro, né, eu comecei a resgatar e fazendo uma pesquisa sobre os principais caminhos e o que se deve fazer para encontrar um bom local no mercado de trabalho, para conseguir progredir. E, cara, tem tudo a ver com o que a minha mãe me falava. Tá? Então, uma das coisas que eu trouxe aqui foi o seguinte, a minha mãe sempre falava, vai estudar, meu filho. Sempre falou isso para mim. Você está brincando, vai estudar, meu filho. O que ela queria dizer com aquilo? É que a formação é fundamental para quem quer emprego. O Cachito falou logo no começo da fala dele. Né? E olha, para vocês que gostam de números, no Brasil apenas 17% dos brasileiros têm nível superior. Isso foi um levantamento feito, uma pesquisa feita pela OCDE, que é a Organização para a Compreensão e Desenvolvimento Econômico, é uma organização mundial. E ela detectou aqui no Brasil que nós temos apenas 17% dos brasileiros com curso superior, independentemente da qualidade. Então, se você consegue, vai estudar, meu filho, se você consegue, tá, atingir um nível superior, você já está na frente de 83% das pessoas que mandaram currículo para a mesma empresa que você mandou, que estão procurando emprego no mesmo lugar que você está procurando. Então, não tem como deixar de estudar. Essa foi a primeira dica que eu resgatei, né, da minha querida mãe. Né? E aí, a segunda dica é você sabe quando a mãe fala para você, né, você já fala, mas todo mundo está fazendo, e ela fala, você não é todo mundo? Lembra dessa frase da mamãe? Você não é todo mundo? O que ela está querendo dizer com aquilo? Ela está querendo dizer com aquilo, né, que você precisa ter diferencial competitivo no mercado de trabalho
para não ser todo mundo. Então, você precisa se apropriar de conhecimento, você precisa desenvolver habilidades, né? E para reunir aí consigo, né, capacidade para agir, ter segurança para agir, que é o chá que o professor Sandrinho lembrou na live passada, né? Então, você precisa ter conhecimento, habilidades e atitudes. E isso você consegue através de pequenos cursos profissionalizantes específicos para aquela área que você está buscando emprego. Então, poxa, eu estou buscando emprego na área da saúde, mas eu não entendo nada da área da saúde. Eu estou procurando emprego numa empresa para trabalhar na contabilidade, na área de estatística, mas eu não domino o Excel. Cara, você vai ter que fazer um curso para se aperfeiçoar no Excel. Tá? Não, eu vou trabalhar na área comercial, é uma vaga de uma empresa da área comercial, e eu vou ter que vender, mas eu tenho dificuldade para me relacionar. Você vai fazer um curso de técnica de venda, de negociação, fazer um curso de marketing pessoal. Quer dizer, são cursos curtos, complementares àquela formação universitária que você tem que ter. Fala, Sandrinho. Deixa eu dar um exemplo prático. Sim. Ontem à noite, uma vizinha nossa veio até aqui na nossa casa. Ela e o marido são pequenos empresários, têm uma pequena empresa e, como todos os pequenos empresários, estão sofrendo muito. E ela tem uma veia de vendas maravilhosa, pegou tudo que você imaginar para vender, está vendendo desde pote até vassoura, e vendeu, que ela consegue vender. Só que aí ela foi fechar o mês e descobriu que não ganhou dinheiro nenhum, porque ela não sabia fazer preço. Então, ela estava vendendo e esqueceu de colocar o imposto no negócio, e ela descobriu o produto que ela pagou para vender. Aí ela conversando aqui ontem, né? Ela, poxa, mas eu queria saber como é que eu fazia o cálculo. Eu montei uma planilhinha para ela de Excel, passei para ela. Mas o que eu achei mais interessante foi o seguinte, ela falou, olha, eu estou lá assistindo um vídeo de 8 horas para aprender Excel, para ver se eu faço isso. Ou seja, são novas competências que precisam ser desenvolvidas, não tem dúvida, em qualquer momento. Eu acho o que é interessante, muitos alunos, muitas pessoas procuram a gente e falam, nossa, eu quero um emprego, né? Aí a primeira coisa que vem na cabeça dele, eu quero trabalhar numa empresa grande, onde tenha todos os benefícios, onde eu ganhe bem, onde eu tenha um cargo legal. Gente, empresa grande no Brasil hoje, 4% das empresas são grandes. 96% das empresas são aquelas pequenas empresas que vão precisar de um profissional que está se preparando. Então, que pensa exatamente. Onde eu me encontro agora? Porque, às vezes, eu desprezo um emprego numa empresa média e pequena, que é a maioria das empresas do Brasil, e aí fica batendo cabeça, eu não arrumo emprego. Você não arruma emprego numa empresa grande. Agora, olhe para o médio e para o pequeno, que esses caras que estão movendo o país e, depois dessa epidemia, vão precisar de mão de obra. Sim. Porque eles vão ter que fazer um site, eles vão ter que saber vender online, eles vão ter que saber se virar com essas coisas, que eles não têm essa estrutura, vão ter que formar a estrutura. E vai precisar de gente. E você tem que se preparar para isso. Assim, né? E eles precisam de um profissional que sabe fazer uma planilha de Excel, sabe vender e sabe fazer Exatamente. Então, você tem que procurar potencializar aquilo que você sabe agora neste momento, que é o que a gente falou na live passada. É o emprego e a carreira. E tem agora outra coisa, emprego, né? Tem uma outra coisa. O profissional, ele tem que estar disponível, né? Ele tem que se dispor. Sim, ele não pode o tempo todo ficar falando, mas isso eu não sei. Eu acho que essa palavra não sei não deve existir. Eu acho que tudo que é pedido, a pessoa fala, claro, eu vou estudar e vou procurar fazer. Deixa comigo, deixa que eu resolvo. A proatividade. Essa é a resposta certa. É isso mesmo. E essa foi uma das coisas que a minha mãe me falou. Que a minha mãe me falava também. Deixa de ser nariz empinado, meu filho. Começa lá embaixo. Você tem que buscar as oportunidades que existem, ainda mais no período de crise que nem nós estamos enfrentando agora. Você tem que enxergar aquilo que cabe para o momento. Agora, no almoço, a gente estava discutindo sobre as empresas que estão fechando nesse instante. E é um absurdo. Se você passar ali no Brás, ali no Bom Retiro, naqueles comércios que tem por ali, uma grande maioria
está cheio de placa lá. Passa-se o ponto, passa-se o ponto, passa-se o ponto. Restaurante fechando. Então, quer dizer, todas essas empresas, quando essa situação terminar, vão voltar ativo. Sim. Vão ter que contratar gente. E contratar pessoas com uma competência diferente das competências que tinham antes. É isso aí. Outra dica aqui que eu peguei lá com a minha querida mamãe, e ela fala... Pô, vamos trazer a mãe do Rigonati na próxima live, cara. Vamos fazer uma série de vídeos chamando assim... Mamãe! Vamos pegar no canal do YouTube, nós vamos criar uma série assim... Como a mãe do Rigonati disse... vou fazer, pronto, vai bombar. Mas aí, Cachito, Sandré, Ana, e o pessoal que está aí ouvindo, eu estou preparando aqui, de fato, estou preparando aqui um paperzinho, né, para colocar no blog, lá no site da Target Go, falando sobre as dicas, né, eu vou colocar o título assim, Dicas da Mamãe para o Mercado de Trabalho. Olha só, aí você coloca aquela foto que você está no colo dela de fralda, né, já velhão aí, né, aquela vai ficar legal, com uma garrafa de vinho na mão, vai ficar boa. Não. Aquela parte do lar, aquela parte da vida pessoal. Ela dizia o seguinte para mim, deixa de bobeira, né, e vai ler alguma coisa que presta. Por que disso? Você, o profissional, ele precisa se cercar de conhecimento dos mais diversos possíveis, né? E principalmente que tenha fonte de credibilidade, não sai lendo qualquer porcaria por aí. Né? Então, romance é romance, livro de piada é piada, os chatzinhos da internet são chatzinhos da internet. Agora, para você se apropriar de conhecimento, é interessante que você busque informação em sites, né? Em fontes de credibilidade, que você possa confiar naquilo que eles estão dizendo. E, nas suas conversas, na sua apresentação, no seu diálogo, no ambiente de trabalho e nas suas entrevistas, você conseguirá certamente demonstrar um conhecimento mais amplo, inclusive, né, lembrando as fontes. Olha, isso aqui foi dito no jornal assim, está falando tal coisa, tal revista, tal site está divulgando coisas nesse sentido. Você consegue é o seu valor agregado, né? A gente tem que lidar com o nosso valor agregado. Você passa duas imagens. A primeira é de grande conhecimento. A segunda é que você não ouve qualquer bobagem e não saia aí falando impropérios que você ouviu na fila do caixa do mercado ou, né, no metrô. Não, analisa de onde vem. Queria colocar um ponto nisso aí, porque isso é uma coisa que, para mim, é a maior verdade. Vocês me conhecem há muitos anos, vocês sabem que eu sou obsessivo com ler, conhecer, aprender, viciado em ler. Eu ia, inclusive, te usar de exemplo sobre você falou agora. É que você não quer falar o que você é. É tarado mesmo. Ele é tarado por livro, é o tarado. Tarado. Mas uma coisa importantíssima é o seguinte, quando a gente estuda inovação, a gente tem ideia de que inovação é algo totalmente novo. E não, inovação é quando você pega uma ideia que é de algo lá do outro lado e traz ela para cá. E fala, puxa, olha, eu vi isso acontecendo num mercado completamente diferente, mas serve aqui. Gente, e aí você está inovando. Nada se cria, tudo se transforma nesse mundo. Exatamente. E aí, já foi tudo criado, já, não adianta. E essa até a roda. Essa coisa de não ter o preconceito, né? Eu vou dar um tiro no meu pé aqui. Dar um tiro no meu pé. Mas eu gosto de dar tiros no pé. Eu, que falo de carreira há 10 anos, eu tenho muitas restrições sobre essa cultura do coach que foi criada no Brasil nos últimos anos. Porque tem pessoas que não construíram a própria carreira, fazem um cursinho de final de semana, pagam um absurdo num cursinho de final de semana e saem na segunda-feira falando que é coach. Eu falo, pô, mas que experiência que você tem na sua carreira, na sua vivência. Quantas empresas você já passou? Quantos diretores você já aconselhou? Você construiu, e a pessoa se coloca... Eu sou um crítico quanto a isso, porque eu falo disso há 10, 15 anos e acho que não sei nada sobre o assunto. Mas, para falar mal, eu fui lá e fiz um curso de coach. Porque agora eu posso falar mal. Né? Agora eu posso dizer assim, olha, eu não concordo porque
isso que é feito assim, 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 essa técnica que é usada desse jeito, não traz resultado. Não existe isso. Não é assim que a coisa é feita. Se eu falar sem conhecer, eu estou sendo preconceituoso, concorda? Então, o conhecimento de qualquer lugar que ele venha, pode ser uma besteira, você pode ler qualquer coisa, mas o conhecimento é fundamental para construir uma mente crítica. Você precisa falar com propriedade. Tem que ter propriedade para falar. Ô, Rigonati, olha só, a galera aqui no YouTube está dizendo para você trazer sua mãe. Tá falando aqui, ó, que toda mãe sempre tem bom conselho, pediram para trazer a mãe, entendeu? É verdade, mas eu vou... O pessoal tá falando aqui, ó. Eu vou transcrever toda essa conversa que eu tive com a dona Clarice nesse conteúdo que a gente vai disponibilizar. Tá falando aqui. Na área dos blogs do site do Target Gold. E a Juliana tá falando assim, ó. Sim, coach acha que resolve todos os problemas do universo e, na verdade, não funciona assim. Exatamente. É verdade. Só uma coisa. Existem os coaches sérios, bons, existem processos de coaches muito sérios. Não estou... Obrigado, viu, Cachito? Pelo amor de Deus. Obrigado, não Cachito. Estou generalizando. Eu estou dizendo... Não, mas você entendeu o que eu estou dizendo? Mas é que eu faço isso. Às vezes os alunos, os alunos eles vêm perguntar para a gente, né? Os alunos, clientes, você é coach? Eu falo assim, então, rapaz, hoje... falar que eu sou coach, eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Exatamente. Porque eu estou estudando há mais de 25 anos, tenho uma experiência profissional, passei por várias empresas, né? Você dá consultoria para várias empresas, conhece vários mercados, estuda e conversa com as pessoas, então, reuniões, aí você, então, eu acho que eu não sei se eu sou, porque analisou, né? Deixa eu te contar uma história. Na FIA, eu dou aula em alguns cursos, e um dos cursos que eu dou aula, eu divido uma disciplina com a Tânia Casado. A Tânia Casado, para quem não conhece, basta pegar qualquer livro de administração, de liderança, de recursos, que vai achar pelo menos uns 10 artigos da Tânia Casado lá. É uma das maiores especialistas em liderança do Brasil, uma das maiores especialistas em recursos humanos do Brasil, tem estudos publicados no mundo inteiro, livros, né, muito sérios, faz parte de uma série de empresas dando consultoria. E outro dia desse, eu estava numa reunião com ela falou assim, o ódio que eu tenho desse povo que fala que é coach. Eu estou aqui há 50 anos nessa carreira e eu não sei nada, eu não sou coach. Exatamente. Né? Então, assim, existem os trabalhos muito sérios, mas esse nome ele foi... Banalizado. Banalizado. Eu acho que é modismo. Vem aí umas modas, aí pega, aí todo mundo começa a fazer, daqui a pouco troca o nome, aí começa com outra coisa. Eu acho assim, como tudo, né? É aquilo que o Cachito falou. Todo conhecimento, você absorve alguma coisa de bom. Toda informação, toda cultura, toda religião, toda empresa, todo conselho, você consegue absorver umas 1%, outras 10%, outras 20%. Eu acho que tudo tem que ser estudado, tem que ser analisado, né? E a gente vive um mercado que tem informação a toda hora, estão inventando coisa a toda hora. Então não dá para você ficar parado, não dá para você ficar... Você tem que ir atrás, você tem que conhecer, você tem que saber criticar, você tem que saber elogiar, você tem que ter os porquês das coisas. E aqui, olha só um exemplo disso aqui, Rigonati, rapidinho. Nós temos aqui mestre em administração, nós temos aqui professor, cara pós-graduado, cara com 20. Sabe quais foram os melhores conselhos da live de hoje? Da mãe do Rigonati. Mas você sabe, Cachito, que isso aí é aquela questão da formação clássica. Né? Sim. Você tem os clássicos da literatura. Pô. Se não for acreditar na nossa mãe, a gente vai acreditar em quem? Acreditar em quem, né, meu? Verdade. Outra coisa que ela sempre me dizia, olha só, deve ter acontecido talvez com vocês também, você precisa dar um rumo nessa sua vida. Como é que você vai querer ser lixeiro? Minha mãe fala isso comigo até hoje. Mas é o foco que o Cachito trouxe do arqueiro. Do arqueiro. Né? Você precisa ter foco, você tem que ter um objetivo profissional, né? Você tem que ter metas. E aí eu diria o seguinte, faço um paralelo.
Nós precisamos traçar metas curtas para atingir um objetivo. Porque se você só olha lá na frente, só lá para frente, você se desanima e se desmotiva no percurso. É importante que você tenha metas curtas, porque essas metas curtas, ao passo que você alcança, ela te motiva, ela te dá força, ela te impulsiona. Porque você vai celebrando, né? Você vai celebrando, você vai, nossa, conquistei. O duro é quando você pega um negócio de 5 anos, nossa, ainda não aconteceu. Você vai se desmotivando. Vamos pegar um gancho aqui, ó. Você não dá tanto valor porque você deixou de mensurar e comemorar as pequenas conquistas ao longo. A gente roda e cai no planejamento. Isso. Na preparação, nos curtos e no planejamento e no alvo. Não tem jeito. Pegar um gancho aí, ô Renato Sandrin. Dentro do planejamento, a minha mãe falava o seguinte. Dentro do planejamento, a minha mãe falava o seguinte: quando fizer 18 anos, vai fazer o que na tua vida? Caramba, agora eu preciso me planejar. Fala, Cachito. Não, eu só queria pegar um gancho, que é o seguinte: no canal do YouTube da Target Go, cada um de nós aqui está publicando alguns vídeos, e eu estou publicando uma série chamada 50 Dicas de Carreira. Já foram para o ar 4 vídeos com as 4 primeiras dicas, que falam basicamente, as 4 primeiras é planejamento. E a que vai subir hoje no canal do YouTube, para quem está assistindo aqui, já se inscreve aí no canal, o vídeo que vai subir hoje fala exatamente do plano de ação. E no plano de ação que eu falo no vídeo, Rigonati, é isso. O que eu faço hoje para chegar daqui a 5 anos na minha meta? O que eu faço mês que vem para chegar daqui a 5 anos na minha meta? O que eu faço daqui a 6 meses para chegar daqui a 5 anos na minha meta? É exatamente isso que você está falando aí. O vídeo que nós vamos postar. Eu vou fazer uma série que vai chamar Conversa Sincera com um Profissional de Venda. Eu prometo que eu começo a fazer isso. Vai ser sincero, né? Não, vai contar. Eu vou ser sincero. Aqueles caras que falam, tá difícil vender, sabe? Você vai contar que o cara... Você vai contar que o cara fica com a vendinha na manga, assim, para não aumentar a meta dele no mês que vem? Esse tipo de conversa que eu vou ter com eles. Pode ficar sossegado. Então eu vou. Deixa eu contar É que todo mundo fica comprando. Pô, eu vou começar a fazer. Os meus alunos falam: nossa, professor, você precisava de ter falado isso pro meu chefe, sabe? Porque o bom de ser consultor é isso. Você chega numa empresa, você fala as verdades pro cara. É ele que tem que fazer e você ganha o seu dinheiro. Não é verdade? Exatamente. Então, o bom de ser consultor é esse. Mas a gente fala as verdades. Então, as verdades que eu falo para os meus clientes, para os diretores, para os presidentes de empresa, que o problema da empresa dele é ele, eu vou fazer com os vendedores também. Então, deixa comigo. Conversa sincera com você, meu amigo vendedor. Isso é bom. Então, põe um case aí. Põe um case para você falar. Ontem. O vendedor virou lá para o gerente da empresa que eu dou consultoria e falou o seguinte: eu não vou bater meta porque está faltando o produto X. Aí eu falei assim: quanto está faltando na sua meta? Tanto. Aí eu levantei a venda dele de 1 ano e meio e falei: mas você nunca vendeu esse produto? Nunca. E agora você não vai bater a meta porque está faltando esse produto? É ridículo isso. É ridículo. Não, isso aí, dentre outras coisas que tem, né? Aquelas coisas... Bom, deixa pra lá, né? Ixi, vai ter assunto, velho. Vai ter assunto. Uma outra coisa que o Cachito trouxe logo no começo da conversa dele, que também a minha mãe salientou para mim, ela dizia o seguinte: não quero ver você em má companhia. Você estava naquelas rodinhas e tal, né? O que ela quis dizer com isso naquela época? Você precisa ter o melhor network. Né? O que ela queria? O que ela sempre quis para o filho? Que o filho andasse em boas companhias, que o filho andasse com gente que estudasse na escola, que o filho andasse com pessoas dignas. Né? Por quê? Esse é o network que a gente precisa. Essa você conseguiu, né, Rigonati? Você está comigo e com o Sandrinho. Rigonati, né? Você demorou um pouco, né, Rigonati? Você demorou um pouco para andar com boa companhia, né? Precisa ficar primeiro com o cabelo branco. Pelo menos uns 35 anos você demorou, né, Rigonati? E olha que a dona Clarice insistiu bastante. Viu? Tá vendo, rapaz? Você precisa andar em melhores companhias. Você precisa melhorar as companhias. Olha só como as coisas se constroem na companhia. Veja bem, tem gente que não consegue largar as más companhias e as más companhias se levam para o buraco.
Porque é muito comum quando você, profissional que está começando, né, você tem lá o seu grupo de amigos lá na empresa, cara, você tem que se aproximar, né, de quem tem a te oferecer. Isso não é o egoísmo. Isso é você querer ter ambição profissional por melhores conhecimentos, por melhores informações. Então, você tem que buscar a companhia de pessoas que agreguem para você, que você aprende com elas, né? Para você aprender. Então, você aprende com elas até um determinado momento que você já virou par dessas pessoas. E aí você... Quer ver, Renato? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ó, o Felipe está falando, melhor meta coletiva ou individual? Essa eu quero responder. Eu também quero responder. Eu preciso de 30 minutos. Eu preciso de 30 minutos para responder essa pergunta. Mas olha, vamos fazer o seguinte. Será que há meta coletiva sem individual? E será que há individual sem coletiva? Gente, peraí. Nós criamos uma expectativa no público ouvinte hoje, né, que é de dicas para permanecer no mercado de trabalho e para ingressar no mercado. Já virou outra coisa. O Felipe está querendo já. Perfeito. A gente não saiu tanto do assunto, não. Mas deixa eu responder essa, Renato. Eu também quero responder. Olha, é muito interessante isso. No primeiro livro que eu lancei... Primeiro eu quero saber como está a meta do Felipe. Pergunta para ele. Ele está zangado. O Felipe deve estar zangado. Ele deve estar puto com os caras. Felipe só está perguntando que meta que vocês preferem. Algum dos integrantes da equipe não está cumprindo a meta e ele não está... Exatamente. Eu prefiro a meta batida, meu. Felipe, qualquer uma é o seguinte, cumpre a sua meta e a meta do seu colega. Senão a equipe não vai ganhar. Fala, quando eu lancei o primeiro livro que eu lancei sobre carreira, o Não Deixo a Vida Me Levar, a Vida Leva eu comento sobre isso. Eu vim de uma empresa, trabalhei muitos anos numa empresa muito grande, em que as metas eram muito agressivas, uma empresa muito agressiva comercialmente, e uma empresa que as pessoas falam assim, nossa, é tão difícil sobreviver lá dentro, Ambev, falar assim, lá é uma loucura, um engole o outro. Bom, eu fiquei 10 anos lá sobrevivendo e crescendo, então eu devo ser mais mal que os outros, Então, tranquilo, concordo. Mas eu falo sobre isso no meu primeiro livro, e quando eu fui dar uma entrevista para uma pessoa, um crítico de livros de negócio, ele falou, cara, olha só, toda vez que eu leio um livro, a primeira coisa que eu procuro é alguma coisa nova, que eu nunca tenha ouvido ou lido. E o que eu identifiquei no seu livro, que para mim valeu a leitura do livro, foi você falando sobre isso. Porque o que eu digo? As empresas querem o desempenho individual e querem te cobrar a meta individual. Elas falam da meta do grupo, elas falam que a equipe tem que bater, mas ela premia o melhor. Todo mundo tem que bater a meta. O primeiro ganha um prêmio. Todo mundo tem que bater a meta. Se você não bater a meta, você... Então, as empresas têm um discurso muito desalinhado sobre isso. Elas dizem que querem o grupo, dizem que querem trabalho em equipe, mas cobram o indivíduo. E não ajudam na construção do grupo, que o grupo é construído com comunicação, com relacionamento, com estabilidade, com sensação de grupo. Só que eu crio uma cultura na empresa de sacaneia o seu amigo, ferra ele. Eu, como gerente da Ambev, já vi vendedor se pegando no meio do corredor porque um roubou o cliente do outro. Então, o discurso da empresa fala do grupo, mas preza o indivíduo, premia o indivíduo. Agora, o grande aprendizado que eu tive na minha carreira é o seguinte, você não faz nada sozinho. Pegar aí o ensinamento da mãe do Rigonati. Ande com pessoas boas. Faça parte de um grupo. Faça parte, porque é este grupo que vai bater as metas, esse grupo que vai crescer, esse grupo. Como consultor, eu chego numa empresa, começo a implementar mudanças, a empresa se divide em duas. O grupo que está contra mim, o grupo que está contra as mudanças, o grupo da pirracinha e o grupo que está a fim de crescer, aprender, mudar e ir para o novo momento da empresa. Qual grupo você quer estar?
Né? Essa é a pergunta. Com que grupo sua mãe queria que você estivesse andando, Rigonati? Os melhores. Pois é. Então, a gente tem que se cercar e se aproximar dos melhores. Aliás, o processo de mudança, ele é traumático demais dentro de uma empresa, e principalmente para quem está implementando o processo de mudança, ele passa por um desafio muito grande. Inclusive, Maquiavel diz o seguinte, que no processo de mudança você sofre todos os ataques daqueles que não estão de acordo com a mudança e não tem nenhum apoio daqueles que estão favoráveis à mudança. Embora eles não ganham, mas também não te apoiam. Então, você está trabalhando, de certa forma, isolado em qualquer processo de mudança. Agora, se eu estou ingressando, ou preciso ingressar no mercado de trabalho, faço parte de uma equipe, eu tenho que me aproximar dos melhores, eu tenho que me aproximar daqueles que vão contribuir na minha vida. Eu diria o seguinte, você pode distribuir o seu rol de relacionamento, tá, em 50% daqueles que vão te contribuir com algo para você. Tá? Você pode deixar 30% daqueles que são do seu convívio diário, que estão na luta junto com você, tá? E os outros 20% que vão te abordar de qualquer jeito, você não tem como fugir desse povo de vez em quando, numa hora ou outra. Mas procure sempre estar próximo daqueles que têm a contribuir. Porque, num determinado momento, todos os que têm a te contribuir, você vai fazer parte desse grupo. Tá? E o teu próximo passo são outro grupo de convivência que tem a contribuir com você. Isso faz parte de uma escalada profissional, de uma trajetória profissional. E não tem como ser diferente. E aí eu somo uma coisa, Rigonati, nisso aí. Ensine para alguém. Prepare alguém. Porque você só cresce se tiver que quando tem alguém para te substituir. Então, você o tempo todo tem que estar ensinando alguém aquilo que você sabe. E eu vou mais além, hein? Não tenha medo de perder o seu cargo para quem você está ensinando, porque se você não tiver para quem passar, você não vai ter como sair. Eu costumo falar uma coisa, eu costumo falar alguma coisa nos cursos de liderança que eu dou. O líder que tem medo de ensinar é aquele que não tem segurança de que ele é bom. Exatamente, é isso aí. É isso que eu sempre falo. Deixa eu fazer uma pergunta agora com relação para a gente fechar. Hoje nós vamos ficar 2 horas, só para eu entender, nós vamos ficar 2 horas falando? Não, só para encerrar, só para a gente fechar a nossa participação aqui no nosso canal da Target Go. Estou muito feliz com que beleza, hein? Foi uma boa Deixa eu fazer uma pergunta agora, levando vocês. Não, eu sei que eu vou sair um pouquinho só do tema, mas tem um pouquinho a ver. Vamos um pouquinho agora para o lado do empreendedor individual ou da microempresa. Na retomada que a gente está começando aos poucos aí, muito provavelmente empreendedores e pequenas empresas vão precisar de uma consultoria para poder se reerguer, né? Vocês são excelentes consultores. Existe alguma dica para que essas pessoas possam dar o primeiro passo para essa retomada que vocês queiram deixar aqui para a gente dar o nosso tchau de hoje? Bom, eu vou falar. Eu acho que eu daria 2 palavras para esse novo empreendedor, para esse que vai depois da crise. A primeira é paciência. É saber esperar, um passo de cada vez. Ele não vai de um mês para o outro superar. Então, ter paciência. Os gastos vão ter que ser muito bem feitos, não vai poder dar tiro errado. E a outra é resiliência, é se adaptar às novas mudanças. O mercado ele vai trazer novas mudanças para a gente, vai exigir outras ferramentas, outro tipo de relacionamento com o seu cliente, outro tipo de força de entrega, outro tipo de comunicação, então vai mudar algumas coisas. E aí ele vai ter que escutar pessoas que já estão nisso há um bom tempo. Então, se cerque de pessoas que saibam o que estão fazendo, porque é um tempo que não dá para perder dinheiro no novo, assim, é novo para mim, eu vou experimentar. Não, tem que experimentar o novo, mas um novo com alguém que tenha um preparo para poder falar o que é certo e o que é errado, né? Então, é paciência e resiliência, né? Essas são as 2 palavras aí. Não sei se os meus amigos concordam comigo, né? Tem muita coisa para se falar para quem tem a intenção de empreender. Tá?
Uma coisa é certa, você vai precisar de capital. Então, quem tem capital certamente vai conseguir ter muito mais possibilidade de sucesso do que quem não tem capital. É preciso muita cautela e observação das respostas que o mercado dará. O varejo ele tem uma resposta extremamente rápida para todo tipo de impulso mercadológico que se faz. Então, é preciso muita atenção e flexibilidade para mudar a rota da nave em curso, porque não se sabe efetivamente como é que o mercado vai reagir. Alguns especialistas podem dizer, eu tenho um monte de desejo de consumo represado. As pessoas estão contidas dentro de casa. As pessoas vão querer sair, vão querer ir para o restaurante, vão querer passear, vão querer viajar, vão querer ir para a balada, vão querer fazer um monte de coisa que não estão fazendo hoje. Né? Será? Essa pergunta é importante. Será? Porque, ao mesmo tempo que as pessoas estão represadas, as pessoas também estão com muito medo de sair. Endividadas. Então, é preciso ter muita cautela e, principalmente, atenção com as respostas que o mercado dará a partir do momento que puder retomar o que seria a normalidade, que eu acredito que isso venha bem mais lento do que veio o isolamento. Né? Porque, mesmo que se abra as possibilidades legalmente, né, é muito provável que o comportamento das pessoas muda um pouco, né? Pelo medo. Então, é muito provável que boa parte das pessoas se contenha e espere. Outra, é possível que saia desvairadamente ao consumo. Então, a gente não sabe ao certo o que se pode fazer. Agora, certamente haverão uma infinidade de oportunidades nos mais diversos negócios. Tá? Então, é preciso ter bastante cautela e observação de como o mercado se comporta para poder mudar a direção, o rumo. Eu acho que vai ter que ter muito cuidado com os profissionais digitais que acham que sabem. Porque vai ser uma onda de, não, eu faço o teu site, eu faço o teu e-commerce. Não, mas depois, Leonardo, depois que sair, esses caras que a experiência que eles vão ter vai ser só nesse período, né? E esses caras vão prometer coisas e coisas baratas. Tem que tomar cuidado com isso. De uma demanda latente. Exatamente. Sandrinho, o profissional de marketing digital, a agência de marketing digital, é o próximo coach. Exatamente. Pessoas vão fazer cursinhos e tem que tomar um cuidado com isso, no final cara. de semana e vão dizer que tem agência de marketing digital. Nossa, tem que tomar um cuidado com isso, cara. Tem que tomar. Deixa eu tentar responder a Ana de uma forma muito mais pragmática mesmo, assim, muito prática. Durante algum tempo, eu fiz um trabalho ali com o Sebrae, ali da Zona Leste, junto a empreendedores né, fazendo aquela consultoria que o Sebrae presta para pequenos empreendedores. E existem estudos do Sebrae, que são muito conhecidos, que mostram a taxa de mortalidade das empresas novas. Né? Mais de 70% das empresas morrem no primeiro ano. Todo mundo conhece esses números aí, eu não vou falar os números exatos, porque eles mudam de ano a ano, mas sempre mais da metade morre no primeiro ano. E o Sebrae tinha ali, né, na verdade, uma base de dados gigantesca sobre isso, e a gente fez vários estudos sobre essas bases de dados. O grande problema, a gente, às vezes, a primeira coisa, o Rigonati falou isso, a primeira coisa que as pessoas acham é o seguinte: as empresas quebram por falta de capital. Espera aí. Porque, além de tudo, ainda sou descendente de italiano, eu me mexo. As pessoas acham assim, as empresas quebram por falta de capital. Não é o principal motivo de quebra de pequenas empresas, de empreendedores. O principal motivo que leva uma empresa a quebrar no início, e as pessoas que querem empreender têm que aprender isso, empreender é uma coisa, ter uma ideia legal, criar uma empresa, vender outra coisa. Gerenciar é outra. Completamente. E eu preciso aprender a gerenciar. Qual é o erro que a maioria das pequenas empresas cometem no início?
o que o Rigonati falou, preciso de capital. De onde eu pego o capital? Ou eu pego do banco, ou eu pego das minhas reservas, ou eu pego com a minha família, que é o pior de todos, ou eu pego dos fornecedores, que é o dinheiro mais barato que tem. Eu chego no fornecedor e falo assim, me dá 60 dias para pagar que eu estou começando. Com um bom projeto você consegue parceiro. Isso. Me dá 30, 60, 90 aqui que eu consigo. Beleza, ótimo, esse é o dinheiro mais barato que tem, porque você não vai pagar juros nele. E você vai ganhar, às vezes, um prazo de 30, 60, 90, 120 dias para pagar. Esse é o caminho. Só que muitos empreendedores cometem o seguinte erro. A primeira parcela do produto que ele comprou ou do investimento que ele fez é daqui a 60 dias. Aí, no primeiro mês, vende. Aí ele fala, olha que legal, eu tenho dinheiro. Olha, eu vendi. Olha o dinheiro no meu bolso. Vou trocar meu carro. Vou trocar meu carro. Vou sair. Eu estou ganhando 10 mil de salário. Só que daí a 60 dias vence a primeira parcela e quanto que ele tem de dinheiro para pagar a primeira parcela? Nada. Aí, não fez nada com o dinheiro que recebeu. O dinheiro que ele achou que era barato do fornecedor. Ele precisa comprar mais para poder vender. Exatamente. Exatamente. Então, a primeira coisa, o Sandrinho falou isso brevemente aí. Você vai empreender? Primeira coisa, separa a pessoa física da jurídica. Empresa é uma coisa, pessoa física é outra. Segunda coisa, determine um salário da pessoa física. Eu vou ganhar R$1.000, eu vou ganhar R$2.000. Mas sobrou 10. Esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é da empresa. Para a empresa comprar mais produto, para a empresa pagar suas contas, para a empresa reinvestir, para a empresa fazer uma ação de marketing digital, para a empresa crescer. Mas então eu nunca vou poder tirar esse dinheiro? Vai. No final do ano, quando você fizer o balanço da empresa, ela vai ter lucros. Aí você faz uma divisão de lucro, pega dinheiro, aí você troca seu carro. O grande erro é confundir pessoa física com jurídica. Então, você vai empreender, vai no Sebrae, vai nos cursos, aprende com a gente, nós vamos ter vídeos sobre isso também. Posso até sugerir uma coisa? Eu queria convidar, se o Rigonati e o Sandrinho concordar, depois que a mãe do Rigonati vier, a gente convida o Caio. Opa! O Caio hoje ele é coordenador do curso da FATEC em parceria com o Sebrae de empreendedorismo. Na verdade, é o coordenador da Escola de Empreendedorismo FATEC Sebrae. Inclusive, a Target Go está fazendo uma parceria com a FATEC agora para fazer palestra sobre logística, tudo. Nós vamos fazer uma parceria com a FATEC. Já está convidado, não sei se o Caio tá vendo a gente aí. Eu não sei, Caião... estrela, né? Estrela é pouco. Estrelão, né? Caião. Gente, quanto mais vamos chamar o Caio para falar disso. Quanto mais feras no canal da Target Go, melhor. Tá convidado. Vou falar com o Caião. Caião é gente, né? Eu vou pedir para vocês dizerem tchau. Olha, a gente teve uma participação bacaninha aqui no YouTube, as pessoas desejando sucesso. Obrigado. Agradecendo o conteúdo que vocês colocaram aqui, expuseram. O pessoal tá feliz, tá esperando já a próxima live. Então, só queria registrar aqui, depois vocês dão uma olhadinha lá nos comentários. Foi muito legal, né, ter a participação da galera aqui. A gente também disse lá no Instagram que a gente estava ao vivo. Vamos depois disponibilizar a parte da nossa conversa aqui. E eu quero agradecer muito. Para mim é uma grande honra conversar com vocês, porque eu aprendo muito com vocês quando eu converso com vocês, viu? Então eu queria que vocês se despedissem agora da galera e convidassem para a próxima de sábado. Bom, gente, obrigado pela atenção de todos. A gente vai estar aqui desse nosso jeitão aqui. Eu acho que essa conversa informal ela é bem legal e todos aqui estão aprendendo com todo mundo, né? E peço que você divulgue isso daí, se inscreva lá no nosso canal para a gente ter mais força e mais ferramenta para melhorar essa transmissão cada vez mais. Então, bom final de semana a todos aí e se cuidem. É isso aí. De fato, realmente é uma alegria muito grande a gente poder conversar com vocês, contribuir, colaborar para o enriquecimento do conhecimento de cada um de vocês e a troca de informação é que deixa esse canal mais rico e esse nosso diálogo mais interessante. Bem fez o Felipe, como outros que contribuíram aí com as suas perguntas. Isso que é o mais interessante para nós, poder falar as coisas que vocês querem ouvir, dialogar aquilo que vocês querem ouvir.
Tá? E vou postar essa conversa com a minha mãe, e as várias dicas, estará até segunda-feira postado lá em um dos blogs do site da Target Go. Entre lá e dê uma olhada nas dicas da dona Clarice. Abraço a todos, bom sábado, bom domingo, excelente semana que é. Bom, eu vou pegar um gancho aqui na fala do Rigonati do tempo todo, né? E que ele falou da importância do que ele aprendeu com a mãe dele, e vou falar aqui agora diretamente com quem está desempregado nesse momento, com quem está preocupado em procurar emprego. Por mais preocupado que você esteja, por mais apertada que esteja a situação, não deixe isso atingir seus filhos, não mude, né, a forma das coisas, eles já estão sentindo isso, né? E como o Rigonati nos mostrou, as coisas que a gente aprende com a nossa mãe, com o nosso pai, ficam para o resto da vida, né? Então, tome muito cuidado, está lá no blog da Target Go, dentro do site da Target Go, tem o blog, lá no blog tem uma postagem com aquele link para um livrinho gratuito, um e-book gratuito que a gente está distribuindo sobre como falar com seus filhos sobre o momento de desemprego. Eu insisto nesse assunto porque o emprego você vai arrumar. Você vai sair desse momento e vai arrumar outro emprego. Mas os traumas que podem acontecer se você não souber levar isso bem ficarão por muitos anos. Então, cuidado, né, com as pessoas que estão em formação ainda nesse momento. Então, está lá no blog da Target Go, basta entrar no site, Target Go Treinamentos, tem lá o blog, tá o link lá. E falar do canal do YouTube, como o Rigonati disse, né, cada um de nós vai postar seus conteúdos lá. Eu já estou postando a série 50 dicas para acelerar a sua carreira. O Rigonati já postou algumas coisas, o Sandrinho também. Já temos 2 séries prometidas. O que eu aprendi com minha mãe, né, do Rigonati. Sim. Né, e mentiras sinceras. Não é mentiras sinceras. Não. Conversas sinceras com os vendedores. Papo sério com esses caras. Papo sério. Do Sandrinho. E a ideia do canal é isso. A ideia do canal é compartilhar o tempo todo conteúdo. E já convidar quem está nos assistindo para uma outra coisa. Em 2017, eu desenvolvi um evento chamado Somos Mais Que Um, que percorreu 25 cidades no Brasil fisicamente, e nós vamos fazer uma versão online desse evento dos dias 9 a dia 12 de junho, de 7 da noite às 9, e tanto o Rigonati quanto o Sandrinho estão lá em dias diferentes, né, fazendo palestras. São pequenas palestras de 20 minutos, quero ver se for falar só em 20 minutos, né, sobre o tema... Você vai editar, né? Você vai editar. Não, né? eu nem vou falar, porque se eu falar... Não tem jeito, vai ser online, vai ser cortado. Pau! Pô, caramba! E o tema, né, do evento, esse ano é como podemos contribuir para diminuir o desemprego no Brasil pós-Covid. Como podemos contribuir para diminuir o desemprego no Brasil pós-Covid. Então, esses 2 feras aí vão falar um pouquinho disso também, e mais 18 outros palestrantes, serão 20 palestrantes que vão falar. Esse é um evento que, na verdade, a partir de agora vai ser um evento da Target Go, que a gente vai organizar a partir da Target Go. Tá? Ótimo. Então, teremos muitas novidades no futuro disso aí. Tenho certeza que sim. Gente, obrigada. Esperamos, então, que todos vocês que nos acompanharam até agora estejam conosco na próxima live do sábado que vem, que a gente vai trazer aí mais uma conversa gostosa, assim, descontraída, com 3 professores que são muito capacitados e que têm muito conteúdo para oferecer para vocês. Valeu, obrigada Cachito, Rigonati, Sandrinho.